A nossa primeira questão diz o seguinte, é uma questão da Universidade Federal do Ceará. No circuito representado na figura, a bateria não tem resistência interna. Determine, em volts, a diferença de potencial UAB entre os pontos A e B. Analisemos então rapidamente o circuito elétrico aqui representado. Ele tem uma bateria de 24 volts, que não possui resistência interna, é o que diz aqui, e possui dois resistores que estão associados em série, um de 2 ohm e outro de 4 ohm. E a questão nos pede para determinarmos a diferença de potencial entre A e B. Portanto, nós precisamos determinar a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui. Ou seja, a diferença de potencial aqui está submetido este resistor de 10 ohm. Então, observando rapidamente, o circuito, nós percebemos já de início o seguinte, que nós podemos calcular a resistência equivalente do circuito de maneira bem simples, porque esse circuito está em série, portanto, a resistência equivalente dele é obtida somando-se os dois resistores existentes. Como os dois resistores são 2 ohm e 10 ohm, nós rapidamente observamos que a resistência total ou resistência equivalente corresponde a 12 ohm. Ora, mas nós ainda não respondemos qual a diferença de potencial entre A e B. Só que esse dado aqui vai ser útil. Vejamos. O que mais nós podemos descobrir aqui nesse circuito? Todo circuito em série ele tem uma corrente elétrica única. Então a corrente elétrica que passa pelo resistor, que eu vou chamar aqui de R2, ela é a mesma corrente elétrica que passa aqui em R1. Assim eu posso calcular a corrente elétrica aplicando a primeira lei de Ohm. Resistência igual a diferença de potencial dividido por corrente elétrica. Só que eu quero determinar a corrente elétrica. Logo eu faço uma inversão dessa equação. Eu vou expressar de maneira a calcular o valor de I. Esse U aqui não é qualquer U. Para eu calcular a corrente elétrica, eu preciso saber a tensão ou diferença de potencial no circuito todo. Ou seja, na bateria aqui. Eu posso dar nome aqui a alguns pontos para facilitar a minha compreensão. Como não há nenhuma resistência aqui ao longo desse pedaço de fio, eu posso chamar esse ponto também de B. E esse ponto corresponde ao lado direito aqui dessa bateria, ou seja, o polo positivo. E entre o polo negativo e a resistência R1, tem um outro ponto também que eu posso chamar de um nome diferente de A e de B. Vou chamar de C. Então eu posso ter a diferença de potencial ali na bateria como sendo representada por UBC. E essa resistência não é uma das resistências especificamente. Como eu estou calculando a corrente elétrica geral, eu preciso conhecer a resistência total, ou seja, a resistência equivalente. Isso já foi fornecido, nós conhecemos a diferença de potencial entre B e C, que é a bateria, vale 24, enquanto que a resistência equivalente vale 12. E rapidamente encontramos o valor da corrente elétrica, 2 amperes. Porém,
a cereja do bolo, que é o que é solicitado no enunciado, que é a diferença de potencial entre os pontos A e B, vai ser obtida também utilizando a primeira lei de Ohm, em que a diferença de potencial entre A e B é igual à resistência que eu chamei de R2, que é essa daqui, 10 ohm, vezes a corrente elétrica, que é uma corrente elétrica válida para todo o circuito. Substituindo os valores que nós já conhecemos, o valor de R2 é 10 ohm, a corrente elétrica foi aqui obtida e vale 2 ampere, portanto, a diferença de potencial naquele resistor é 20 volts. Portanto, a DDP entre os pontos A e B vale 20 volts. Exercício de número 2. Coveste, Pernambuco. No circuito representado, as resistências R1 e R2 valem, respectivamente, 20 ohm e 10 ohm. Determine o valor em volts da força eletromotriz E, sabendo que, quando um voltímetro ideal V é ligado entre os pontos A e B, acusa uma leitura de 5 volts. Vamos analisar mais uma vez o circuito elétrico aqui representado. Ele tem dois resistores, R1 e R2, que estão associados em série e conectados a uma fonte de tensão, uma bateria. Não se conhece a voltagem dessa bateria, mas em um dos resistores, nos polos de um dos resistores, nos polos A e B desse resistor R2, foi colocado um voltímetro que está indicando 5 volts de tensão, de diferença de potencial. E nós queremos determinar, então, voltando aqui ao enunciado, nós vamos ver que nós queremos determinar a força eletromotriz, que no fim das contas significa qual a voltagem disponibilizada pela bateria. Aqui nós não vamos considerar resistência interna, vamos considerar que a bateria ela tem resistência interna zero. Assim sendo, e pela análise da figura, nós percebemos de imediato que podemos calcular a resistência equivalente. E como o circuito é em série, ambas as resistências R1 e R2 estão submetidas à mesma corrente elétrica. Para calcular a resistência equivalente, basta somá-las algebricamente. R1 vale 20 ohms, enquanto R2 vale 10 ohms. Logo, a resistência equivalente neste circuito será igual a 30 ohms. Pois bem, descoberta a resistência equivalente, que não foi aquilo solicitado na questão, mas vai ser útil para responder qual a força eletromotriz é. Agora nós utilizaremos um dado que é específico do resistor R2 para calcular a corrente elétrica. Pela primeira lei de Ohm, a resistência é igual à diferença de potencial dividido pela corrente elétrica. Como o circuito está em série, a corrente elétrica que passa neste ponto é a mesma que passa neste ponto, é a mesma que passa neste ponto ou em qualquer lugar do circuito. Se a corrente elétrica é a mesma,
em todas as partes do circuito, eu posso pegar apenas um trecho desse circuito para calcular a corrente elétrica, desde que eu saiba qual é a voltagem e qual é a resistência. Aqui é o R2, a resistência R2 vale 10 ohm. Assim, eu expresso a primeira lei de Ohm em função da corrente elétrica, isolando o valor da corrente elétrica e calculando-a em função da diferença de potencial entre A e B e da resistência R2. Veja que, como eu vou utilizar esses dois dados aqui, ó, a voltagem e a resistência R2, eu tenho que expressar que diferença de potencial aqui, em que trecho do circuito eu estou focando neste momento. Agora, basta apenas substituir os valores que já são conhecidos. A diferença de potencial entre os pontos A e B está sendo indicada aqui no voltímetro e ela vale 5. Substituímos então. E no lugar de R2 também colocamos seu respectivo valor, que é 10. 10 ohms. 5 volts dividido por 10 ohms, isso dá meio ampere. Ainda não respondemos ao objetivo principal do problema, que é calcular a força eletromotriz. Porém, nós agora temos todos os elementos que nos permitirão calcular qual é a voltagem disponibilizada pela fonte de tensão, ou seja, a força eletromotriz, que é o passo 3. Utilizando mais uma vez a primeira lei de Ohm, eu posso expressar dessa forma, que a força eletromotriz é igual à resistência equivalente do circuito vezes a corrente elétrica. Essa equação é exatamente essa mesma, só que aqui está expresso com outras terminologias. Aqui eu representei a força eletromotriz como sendo E, que geralmente é o que se coloca nos livros didáticos, enquanto que o U é a diferença de potencial em qualquer outro elemento do circuito. E representa a força eletromotriz, a voltagem ou diferença de potencial disponibilizada pela fonte de tensão. E agora é só substituir os valores que já são conhecidos. A resistência equivalente, que foi lá na primeira etapa que nós calculamos, é 30 ohms. Enquanto que a corrente elétrica foi calculada no passo 2, meio ampere. Assim, a força eletromotriz será 30 vezes 0,5, 15 volts. Então, essa é a solução que nós procuramos. Algo interessante para nós finalizarmos essa questão, vale a pena mencionarmos, é que se o resistor R2 está submetido a uma diferença de potencial de 5 volts e ele vale 10 ohm, utilizando uma regra de 3 básica, nós podemos calcular qual é a resistência, ou melhor, qual é a diferença de potencial entre A e um outro ponto aqui que eu posso chamar de C. Ou seja, eu posso determinar qual é a voltagem a que está submetido o resistor R1. Ou mesmo até utilizando a primeira lei de Ohm, fazendo U igual a R vezes I. O valor de R1 é 20, o valor de I é meio, então a diferença de potencial entre os pontos A e C
será igual a R1 vezes I, que por sua vez será 20 vezes meio, a diferença de potencial entre A e C, portanto, vale 10 volts. Se a resistência R1 é o dobro de R2, num circuito em série, ela terá que estar submetida a uma tensão que é o dobro dessa a que está submetido R2. E como R2 estava submetido a 5 volts, R1 vai estar submetido a 10 volts. E para finalizarmos de fato os comentários, se eu somar a diferença de potencial do resistor R1, que é 10, com a diferença de potencial do resistor R2, que é 5, totalizará 15, que é justamente o valor disponibilizado pela bateria. É isso, 15 volts.